Parece que a gente está longe, mas ainda estamos na cidade de Xangai. As proporções na China assustam quem vem de fora. Uau, é enorme isso aqui, é de perder de vista. Para os dois lados, tudo é plantação. Essa estufa tem 100 mil metros quadrados. Quando foi construída, era a maior estufa da Ásia. Olha só, vê se você conhece essa planta aqui, ó. Até banana eles estão plantando. Na China, as bananas não ocupam uma grande área de cultivo. A nossa ideia foi permitir que os cidadãos de Xangai possam comer banana produzida localmente. A cada vegetal novo que eles conseguem produzir aqui dentro, ganham um subsídio do governo. Mas não é só banana de fruta estrangeira que eles estão produzindo aqui. Esse aqui, ó, é o chamado pepino melão. É nativo do Peru, eles adoram. É super doce, eles comem assim como fruta. É um primo do tomate, mas eles comem assim. No café da manhã é muito bom. A cada tecnologia nova, mais subsídio do governo. Esse aqui é o principal fator que faz dessa uma fazenda inteligente. É o painel de controle. E aqui eles monitoram tudo. A quantidade de oxigênio aqui dentro, de gás carbônico, a quantidade de água que recebe cada planta. E aí os dados coletados aqui vão ser usados para aprimorar ainda mais a próxima colheita e produzir mais comida. A China tem só 10% das terras do mundo onde dá para plantar. Mas tem que alimentar 20% da população mundial. Esse é o primeiro momento da história em que a China consegue alimentar toda a sua população em segurança. Entre 1959 e 1962, de 30 a 50 milhões de chineses morreram depois de uma das maiores crises de fome da história. Foi o projeto O Grande Salto Adiante. O governo comunista tirou os camponeses da roça e os colocou para erguer a indústria nacional. Sem gente para cuidar, a comida apodreceu nos campos. Essa é uma parte muito delicada da história chinesa, porque oficialmente o governo chinês não a reconhece de fato. Qin Gao é professora na Universidade de Colômbia, em Nova York. Ela nasceu na China e os pais dela viveram essa época. O governo planejava e controlava tudo o que precisava ser plantado ou produzido. O trauma virou projeto. Hoje, são drones que sobrevoam as plantações de arroz com fertilizantes. Robôs são treinados para trabalhar na colheita. E as cidades são pensadas para que os produtos básicos estejam perto dos consumidores. Tá vendo aqueles prédios ali atrás? A gente ainda está dentro de Xangai, uma das maiores metrópoles do mundo. Só que aqui na China, toda a terra é do governo. Então, o governo decidiu. 20% de toda a área da cidade tem que ser fazenda. Eles pegaram essa terra, trataram o solo, construíram essas estufas e alugam para empresários que queiram plantar. A comida sai da terra, vai direto para a geladeira. E depois você pode chamar um caminhão para fazer a entrega como se fosse um aplicativo de pedir táxi. E nas estradas, eles não pagam pedágio. Em outros lugares, a entrega é feita por drones. Não tem uma empresa que trabalha como intermediária. Isso ajuda o preço dos alimentos a cair. O professor Rui Mao estuda o sistema agrícola chinês na Universidade de Zhejiang, uma das mais importantes da China. Ele explica que os atacadistas chineses têm uma margem de lucro de 3%, enquanto nos Estados Unidos essa margem gira em torno de 15%, e que na hora em que os produtos chegam ao consumidor, a responsabilidade é do governo local. O governador de uma província fica responsável pelo arroz e os prefeitos das cidades responsáveis pelas verduras, por exemplo. Aqueles preços que a gente viu nos mercados não são controlados pelo governo, mas há vários mecanismos que, de fato, ajudam o governo a controlá-los. O principal é o seguinte. Em 2024, a colheita de grãos na China bateu recorde histórico. 700 milhões de toneladas. Mais da metade é comprada pelo governo, ajuda os produtores e a China fica com uma grande reserva de estado. Existe um sistema que compara o preço do arroz e o do porco. Se o preço do porco fica muito baixo, o governo compra porco. Quando o preço do porco aumenta, o governo aumenta as vendas de porco para o mercado. Porque quanto mais oferta no mercado, mais barato fica. E a China tem trigo o suficiente para alimentar todo o país durante um ano. Do outro lado, os Estados Unidos acusam a China de subsidiar esses produtores de grãos.
Dizem que a China paga muito caro a seus próprios produtores e que isso eleva o preço dos grãos artificialmente e o produtor externo não tem como acessar o mercado. Para a professora chinesa na Universidade Americana, a China ainda enfrenta desafios. O governo chinês investiu muito para combater a pobreza extrema, mas, ao mesmo tempo, tem enfatizado a sustentabilidade do combate à pobreza, o que significa que tirar uma pessoa da pobreza hoje não quer dizer que ela vai ficar nessa situação para sempre. Mas segurança alimentar na China é compromisso histórico. É um modelo diferente do americano, onde milhões de crianças crescem em bairros em que a única opção é fast food ou alimentos ultraprocessados. Nessas regiões, há mais incidência de diabetes tipo 2. E a expectativa de vida é, em média, 5 anos menor do que em áreas que têm acesso à comida fresca. A aposta para esse ano é que comer comida fresca vai ficar ainda mais caro. Brian Duncan é agricultor no estado de Illinois e enfrenta dificuldades por causa da guerra no Irã. O Estreito de Hormuz é muito importante para a passagem de combustível e fertilizante. Então nós vamos ver um aumento global nos preços por causa dessa insegurança. A insegurança faz parte do cotidiano de uma grande parte dos americanos hoje. Foi o que ajudou a eleger o novo prefeito de Nova York, Zohran Mamdani. Aos 34 anos, ele surpreendeu o mundo ao se eleger com uma campanha socialista. O extremo oposto do presidente Donald Trump. Uma de suas propostas de campanha é criar mercados populares na cidade. A ideia é colocar os mercados em terrenos da prefeitura e ajudar com subsídios, para manter os preços dos alimentos controlados. São os Estados Unidos se aproximando em mais uma esfera do sistema chinês. Só que em Xangai também existem dois mundos. Se você entra num supermercado com produtos importados, a história muda. Por exemplo, esse vinho aqui da Califórnia. Eu chequei o preço e nos Estados Unidos ele custa o equivalente a R$80. Aqui na China, ele está saindo por R$250. É que ele está cheio do chamado imposto do burguês. A tarifa de importação oficial é de 14%. Mas sobre ela, tem um imposto sobre artigos de luxo, de 10%. E em cima desse preço final, tem mais um imposto de valor agregado, de 13%. O que acaba tornando o vinho californiano inacessível para o comprador chinês. Isso irrita Donald Trump. Por isso que quando ele começou a guerra das tarifas, a chamou de recíprocas. Se o tarifaço fechou uma porta para os Estados Unidos na China, essa porta foi aberta para o Brasil. A venda de soja brasileira para os chineses aumentou 18%. O Brasil é líder mundial na exportação de soja e a China é a principal cliente. A soja é importante não só porque a demanda por comida na China aumentou com o crescimento da renda, mas também por causa das mudanças no padrão alimentar. Hoje nós consumimos cerca de 60 quilos de carne por pessoa. Isso significa uma grande demanda por farelo de soja e outros tipos de ração animal. Vamos comprar um cacho de banana para ver. As bananas vêm das Filipinas, ela está dizendo. Foi cara a banana. Aqui, o quilo saiu por R$ 13,70, contra R$ 12 no Brasil e R$ 7,50 nos Estados Unidos. Lembra do que a Fazenda Inteligente está plantando? Bananas. Mas se alguém quiser mesmo assim comer produtos importados, os preços ficam iguais aos de Nova York ou de São Paulo. A China resolve o problema do preço da comida com uma grande estratégia de Estado. Subsídios no campo, na logística, na inovação, no transporte, até nas pequenas barraquinhas das cidades, que hoje em dia usam pagamentos virtuais, que coletam dados e ajudam na contabilidade. E esses dados alimentam um governo que sabe quanto está custando um tomate em tempo real. Estados Unidos e Brasil tentam agir na outra ponta da cadeia. Como uma grande parte da população não consegue comprar comida, no Brasil, o Bolsa Família atende 50 milhões de pessoas e custa 158 bilhões de reais ao ano. Nos Estados Unidos, o SNAP, conhecido como selos de comida, custa muito mais. 580 bilhões de reais e ajuda 40 milhões de americanos a comprar comida no fim do mês. Mas Donald Trump começou os cortes. Aqui na China, idosos também recebem ajuda do governo para comprar comida. E se pode ver a felicidade da senhora Wang. O conceito é milenar. Xian significa fresco. Mas é uma combinação de ingredientes que faz a mágica de tudo ficar gostoso. Mantendo o campo perto das cidades, com comida barata perto de todo mundo.